cadeira de quem está outra. Agora levando. Agora o prefeito é baixinho, né? Vai falar. Vou botar uma fala na galera. Bom pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente agradecemos estarem aqui, nos prestigiarem com a presença de vocês para podermos levar também o veículo de cada um de vocês a nossa palavra, aos nossos mitubenses. Acima de tudo, temos uma campanha a qual foi muito trabalhosa, muito caminhada, que deu essa votação expressiva pelo entendimento da população pela mudança, e uma mudança na gestão de um médico conceituado, de um empresário com uma história de vida, a qual, juntamente com nossos militantes, conseguiu resultado expressivo. A administração realmente é a 4 mãos, de amigos e parceiros, com projeto não pessoal e sim pela cidade. E tenho certeza que, juntamente ao Júnior aqui, eu quero... Foi a campanha sim, está sendo o momento, e vai ser com certeza, durante a gestão, uma administração de 2 parceiros, 2 amigos, lutando pela cidade e pelo bem comum do Bolsonaro Mitubense. Agradecer aos vereadores eleitos que estão aqui, Humberto, Eduardo, Tiago, Cláudio e demais militantes aí da nossa coligação. E dizer o seguinte, Imbituba pode contar com certeza com o tempo, com a dedicação e o apoio do Zaga para dar o juros e suporte necessário para que a gestão seja um sucesso. No mais, eu deixo o nome da caneta aí. Meu boa tarde a todos, a todas, aí todo o pessoal da imprensa, né, o pessoal que nos acompanha também aí na caminhada, os nossos vereadores eleitos que estão aí também. Fazia tempo que a gente estava programando de podermos conversar um pouco, né, e podermos falar um pouquinho do trabalho de transição que está sendo feito, do trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses quase 3 meses, né, depois da eleição. Então, eu pedi para que fosse feito esse contato com a imprensa aqui de Imbituba e pudesse a gente marcar esse horário para conversar, para a gente poder esclarecer dúvidas de vocês, responder perguntas de vocês e falar um pouquinho de como está acontecendo esse início, né, de governo, né, na verdade esses primeiros passos na transição do governo que se inicia a partir do dia 1º de janeiro. Queria agradecer aqui publicamente ao Zaga, né, meu parceiro de chapa, né, fundamental aí na nossa eleição, né, da maneira como ela aconteceu, com a vitória marcante como foi, e a gente sabe o papel fundamental que teve o Zaga, como teve o PMDB, né, e os outros partidos que compuseram a nossa coligação, PTB, PDT, PPS, né, o meu partido, o PT, todos fundamentais aí na construção da vitória, que foi uma vitória do povo, uma vitória daqueles que desejam mudanças, né, daqueles que querem ver uma Imbituba diferente, uma Imbituba com uma administração mais participativa, que ouça mais as pessoas, que possa ser mais inclusiva. Então, assim, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Nós começamos a transição aí já há 2 meses aproximadamente, né? E estamos trabalhando com uma equipe nessa transição. Temos já alguns nomes colocados na rua como secretários, né? A gente não fez nenhum anúncio oficial, né? Talvez o único anúncio oficial que eu fiz, né, tenha sido o primeiro deles, né, que foi o comandante Jari Dalbosco, né, que não está por aí, esteve comigo até ainda há pouco. Nós tivemos um compromisso em Florianópolis, né, para assumir a finanças, né. Posteriormente houve alguns nomes que vieram até a imprensa, né, e que eu até posso confirmar hoje para vocês. Está aqui a Graciela Ribeiro, né, nossa futura secretária de saúde. Felipe Dias, nosso futuro secretário de educação. A Edna, nossa secretária de assistência social. O alemão, Hamilton, nosso secretário de administração. Nosso amigo Dida, né, vai assumir agora os trabalhos lá na SDR Norte, né. São alguns nomes que a gente tem confirmados. Tem alguns nomes que já estão trabalhando conosco também sem definição
oficial, né, da pasta. Né? Alguns nomes a gente ainda aguarda pela definição de nomes, né? A gente está compondo aí com outros partidos, a gente precisa sim de algumas indicações que são políticas e às vezes até elas se demoram porque a gente quer, dentro disso que a gente precisa compor, dentro da coligação que nos apoiou, a gente precisa, acima de tudo, garantir que essas indicações, mesmo sendo políticas, não atrapalhem o critério técnico que a gente está procurando exercer. Né? Então temos aqui conosco o Evaldo, que vai também trabalhar aí, iniciar seus trabalhos na parte da agricultura. Né? O Batista já está fazendo um trabalho estudando a parte de saneamento. Nosso amigo Fred está também iniciando aí o trabalho no setor de compras da prefeitura, né? Também vai nos ajudar nessa fase aí de transição naquele setor. O nosso amigo Leandro Ribeiro estava ali fora, acho que não entrou, também está trabalhando conosco já, iniciando aí os trabalhos para algo que é urgente, que é a questão de organização do verão, do carnaval e da festa do camarão, né, que precisam acontecer já no início do mandato. E aí temos algumas pastas, né, que a gente ainda vai definir, e os nomes futuros a gente vai definir, a ideia é que a gente possa anunciar todos juntos, né, ou talvez ainda na semana anterior ao mandato, a assumirmos o mandato, ou em seguida, logo no primeiro dia de mandato, quando a gente fizer aí assinar aí a posse de todos eles. Né? Mas esses são os nomes que a gente tem definido. Eu acho que tem mais alguém trabalhando aí que eu esqueci, na transição, a Débora. A Débora tem trabalhado bastante. O nosso amigo Vinícius, né, tem trabalhado. A Maurina, né, que vai ser minha secretária executiva também, esqueci dela. Esqueci de alguém, gente? Gustavo Gel. O Gustavo, né, nosso procurador. Gustavo Borba Benetti. Né? Então são nomes que estão já trabalhando conosco, né, nesse momento da transição. E quero até aqui deixar o nosso agradecimento pela forma democrática como essa transição está ocorrendo. A secretária Andréia, né, do Jason, estava aí também ainda há pouco, né, tem contribuído bastante, a gente tem tido um bom relacionamento. Não podemos nos queixar desse momento de transição. Eu acho que isso é fundamental, né, eu já disse isso em outras entrevistas. A gente vive um momento muito saudável, muito coerente, muito maduro na política embitubense. Então a transição tem acontecido de uma maneira bastante saudável, bastante sem intercorrências, né? Então isso nos ajuda bastante, né? Boa parte dessas pessoas que a gente citou já está indo nas secretarias respectivas, né? Nos respectivos locais aí de trabalho e já tomando pé da situação como é que está, já pegando conta da situação como está. A gente sabe que vamos ter um trabalho bastante árduo nos próximos 4 anos, né? A gente não espera que seja uma administração fácil, a gente não espera nem com a imprensa que seja esse mar de rosa que é hoje, né? A gente sabe que alguns embates vão surgir, mas a gente está preparado para isso. Né? A gente vive no Brasil aí um momento delicado de nossa economia e boa parte dessas complicações econômicas vão atingir os municípios, né, agora no ano de 2017. Talvez o auge da crise para os municípios seja em 2017. A gente existe aí a chance de nossa arrecadação ter uma redução no próximo ano, né? Ou seja, a gente pode ter que trabalhar o próximo ano com um orçamento menor do que o Jason está trabalhando esse ano. Né? Então a gente tem que ser bastante cuidadoso, né, com esse nosso início de administração, esse nosso início de mandato. Né? A gente fez, durante a nossa campanha, nas entrevistas que a gente deu, nos debates, fez declarações no sentido de que a gente precisa diminuir o tamanho da prefeitura, precisa diminuir o número de cargos, né? E isso a gente vai procurar fazer. Né?
Então a gente está fazendo estudo, a gente pretende aí diminuir entre 20 a 30% do número de cargos comissionados, que isso possa nos dar uma economia aí em torno de 500 mil, né, meio milhão ao ano, né, para os cofres da prefeitura. E talvez isso não seja o suficiente, né? Se a gente tiver aí como algumas previsões, as previsões pessimistas, que a gente possa ter uma arrecadação de até 18 milhões a menos em 2017, a gente vai ter que ser bastante enxuto na administração. Qual é a arrecadação do município? Nas previsões otimistas, né, para 2017, que a gente mantém a arrecadação de hoje, desse ano, né, que vai fechar em torno de 120 milhões. Né? Então, se a gente tiver que trabalhar com 100 milhões, né, a gente vai ter ao longo do ano que está fazendo economias. Né? Então, a gente vai trabalhar para isso, a gente vai ter que planejar a nossa administração mês a mês. Né? É provável que a gente não inicie a administração com todos os cargos colocados, né, com todos que a gente vai precisar, já nesse sentido até de poder economizar nos primeiros meses, até a gente tomar o pé de toda a situação, né, e de como é que está. A gente sabe da capacidade do Jason, né, gestora, né, e a gente vê inclusive na rua, né, que muito de economia vem sendo feito já nesse momento, então não dá para a gente dizer. Não estou querendo aqui nesse discurso dizer que a gente vai assumir um problema por conta de má gestão, né? Mas a gente vai assumir um problema por conta de dificuldades que o Brasil como um todo enfrenta, né? E a gente vai ter, enquanto administradores, que todos nós vamos ser, cada um saber economizar e saber trabalhar isso, para que a nossa população possa não sentir, né, essa queda de arrecadação, se é que ela vai ocorrer, e para que a gente possa cumprir aquilo que a gente falou em campanha, aqueles nossos compromissos de campanha, né, ao longo dos próximos 4 anos. Muito bem, a gente vai fazer uma sequência de perguntas, começando aqui, Fernando Carvalho. Prefeito, boa tarde ao senhor, boa tarde aos senhores futuros secretários, boa tarde ao Luiz Gonzaga de Carvalho. Eu estou aqui nesse momento representando Folha de Nova Brasília, o grande jornal e a revista Foco Livre, ao lado da minha Cacá. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor falou aí em alguns pontos de dificuldades, mas vamos pautar na questão política. O senhor recebeu o maior aval da história de Imbituba numa eleição, ou seja, o povo lhe ofereceu aos senhores um aval para o senhor trabalhar. E a Câmara de Vereadores o senhor não tem a maioria. Quem é o seu líder na Câmara e como o senhor pretende trabalhar com a minoria na Câmara? Um abraço, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando Carvalho. Eu pretendo trabalhar na Câmara com a maioria, porque a gente pretende fazer uma administração que seja uma administração bastante participativa, né, e na qual a gente possa compor com os vereadores da situação. Os nossos líderes estão aqui, né, o Eduardo, né, é o vereador do meu partido. Obviamente a gente tem uma proximidade maior, mas eu garanto que conto da mesma forma com o Thiago, com o Cláudio, com o Humberto, né, que são vereadores que vão estar ajudando nessa composição. Né. Eu não tenho feito nenhuma negociação em termos de garantir apoio assinado, né, o apoio formal para todas as situações com os vereadores de oposição, mas já estive conversando com eles e eu quero garantir o apoio de cada um deles para aqueles projetos que eles estiverem de acordo conosco. Né? Então, o que a gente quer é garantir com que os projetos que a gente encaminha à Câmara sejam projetos para o bem de nossa comunidade, que a gente vai conversar, vamos chamar os vereadores aqui, vamos expor os nossos pleitos, expor o porquê de cada um dos projetos, que caminhar pelo menos os mais polêmicos, né? Para a gente poder fazer com que os vereadores sejam vereadores que estejam apoiando, não o governo, né, mas apoiando a sua comunidade. Então, quando o pleito for pela comunidade, eu acredito que a gente não vai ter problema. Eu tenho conversado com todos eles, apesar de eu ser de sermos de partidos que estejamos em lados opostos, né, mas eu sempre tive uma boa relação com todos eles, né, sempre fui uma pessoa de muita conversa, de muito diálogo com todos eles. Então eu acredito que a gente não vai ter problema, não vamos ter um embate sério. Vão surgir momentos de discussões, né, isso é natural na vida política, mas a gente está preparado para sanar isso daí. Não é uma preocupação garantir essa maioria agora, não. Obrigado, senhor. Na Natureza, Jornal das Cores.
tarde a todos. Eu queria saber também em relação ao apoio, o Fernando perguntou o apoio local, né? Eu queria saber o apoio estadual, como é que está a situação do partido, está meio complicada, quais são os apoios que o senhor vai conseguir encontrar ou já está encontrando a nível estadual e nacional? A gente, nesses 2 meses pós-eleição, eu já tive hoje, vim de Florianópolis, tive um compromisso lá, por isso que eu estou assim bonitinho, viu, gente? Pensei que era pra gente. Então, assim, hoje inclusive eu tive compromisso, tive conversando com o secretário de Segurança Pública, para a gente procurar garantir um reforço maior no nosso efetivo aqui, tanto da Polícia Militar quanto da Civil. Tivemos já, o Zaga teve essa semana ainda conversando com o deputado do PMDB, com o Chiodini, já tivemos na Casan, inclusive, para discutir questão de saneamento nosso aqui, já tivemos eu e o Zaga no vice-governador Eduardo Pinho Moreira. Então a gente tem tido um diálogo bastante aberto, já tive com os nossos deputados do PT, como o Zaga teve com os do PMDB também, né? O deputado Dirceu Dresch já nos visitou aqui. Então a gente tem tido bastante as portas abertas ali em Florianópolis. A gente não é do partido do Colombo, obviamente, né? Mas eu acredito que a gente não vai ter dificuldade nos pleitos que são importantes para Imbituba, até porque o PMDB, como vice-governador do estado que né, o Eduardo Pinho Moreira, que tudo indica que ele vai assumir agora no início de 2018, né, no próximo ano já o governo do estado, eu acredito que a gente não vai ter essa dificuldade. Eu já estive conversando com ele, como o Zaga também já esteve, e uma das coisas que a gente dizia na campanha que a gente precisava de uma UTI para o nosso município, e o deputado Eduardo Pinho, o vice-governador, aliás, Eduardo Pinho Moreira, que é cardiologista como eu, ele garantiu que se tudo der errado, Imbituba vai ter a sua UTI no máximo até 2018, né? Então é algo que ele já nos garantiu e é algo que a gente vai ao longo desses anos aí a gente trabalhar para construir aqui em nosso município. Da mesma forma, eu já estive em Brasília durante esses 2 meses, né? Já tivemos lá no gabinete do deputado Décio, do deputado Pedro Kizai, que são nossos deputados do PT. O Benedetti esteve aqui já com o Cláudio também, em Imbituba. A deputada Ada esteve aqui. Então todos eles garantiram para nós também apoio ao município, já com emendas parlamentares, já a partir de 2017, né, alguns projetos que a gente vai encaminhar para Brasília, para Florianópolis já, e vamos ter com certeza o apoio dessas emendas que vão poder fazer com que esses projetos saiam do papel e a gente possa torná-los realidade. Gervásio da... Antes? Luana, deixo bem claro que a nossa coligação, PT, do Júnior e PMDB, como é o nome, foi avalizada pela cúpula, pelo nosso diretório estadual. Uma vez nessa coligação, foi pré-acordado, inclusive, o status, embora nós somos vice aqui do Júnior, ao status de tratamento igualitário a todas as prefeituras estaduais do PMDB. Então, por ter esse acesso, essa palavra do diretório, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Isso não quer dizer que vai chover dinheiro em Imbituba. A crise existe estadual, nacional, né? Mas dentro do contexto que foi distribuído pelo estado afora, as prefeituras do PMDB com certeza terão o mesmo critério para com a administração do Júnior e esse apoio no estado. Foi falado com o Chiodini ontem ainda sobre a Lagoa da Bomba, o projeto do Júnior já está averiguando, né, Júnior? Para a gente pegar e apresentar no Ministério das Cidades, inclusive para ter encaminhamento ao governo federal, não só no estado. Os deputados do PMDB, através do Cláudio também aqui, o Benedetti sobre o compromisso, Mauro Mariani, de nós buscarmos no âmbito federal os recursos também para o nosso município via deputados do PMDB. Isso está reservado já. Gervásio, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, pessoal. Prefeito eleito, vice-prefeito, pessoal da imprensa. Eu tenho 2 perguntas rapidinho para fazer. A primeira é o seguinte: esse pessoal para ir atrás em pé, castigo? Acho que a sala está pequena. Chegaram atrasados. A pergunta principal o senhor falou ainda há pouco que tem uma perspectiva de trabalhar com 18 bilhões de reais menos. É por isso que o senhor convocou o coronel para cuidar disso? Também por isso, né? Mas principalmente porque o Jari Dal Bosco, ele representa,
através do trabalho social que ele tem feito, através do trabalho que ele tem feito no Observatório Social, né? Há muito tempo já acompanhando as licitações aqui na Prefeitura e procurando ser um guardião do dinheiro público. Então ele representa uma linha de austeridade que eu quero trazer para o meu governo, né? Eu acho que isso, e tá aí o Fred também é um representante, né, lá do Observatório, isso mostra o nosso desejo de ter a maior lisura possível com o dinheiro público, né? Então vocês podem ter certeza que o que a gente quer é fazer com que o nosso governo seja transparente e seja o mais honesto, né, possível, ou seja, totalmente honesto. Se algo de errado estiver acontecendo no meu governo, cada um de vocês tem o direito e o dever de vir até a minha sala e dizer, olha, está acontecendo isso nessa secretaria ou naquela secretaria, porque é algo que eu não vou tolerar no governo de Mituba. Otaviano Carvalho, Rádio 89 FM. Boa tarde a todos. Otaviano, como foi anunciado, Rádio 89 e Rede Souza. Nesse processo de transição, fugindo agora um pouco da política, deu para apontar alguma pasta, alguma situação que a futura gestão precisa de uma atenção redobrada ou sofrerá alguma dificuldade nos próximos anos ou nos próximos meses? E aí, os secretários aí, o que dizem? Olha, gente, eu vou fazer uma defesa aqui da minha secretária Graciela, que está, eu acho que perdendo o sono já. A gente sabe das dificuldades que se enfrenta na área da saúde a nível nacional, né? Então, a saúde é uma das grandes queixas do município de Imbituba e uma das grandes queixas do país, né? A situação do SUS é uma situação bastante difícil. Agora a gente teve a aprovação aí da emenda que congela os gastos, né, do governo, inclusive os gastos em saúde pelos próximos 30 anos, né? 20. E a gente sabe que a gente vive na saúde, todos nós aqui, a maioria de nós já precisou, né? Eu trabalho no Hospital São Camilo todos os dias, eu peço exame todos os dias, a gente sabe como está essa situação. E infelizmente a gente sabe, a Graciela tá vendo isso, a gente sabe como é difícil se solucionar isso em 6 meses, em 1 ano, em 4 anos. A gente sabe que não vai conseguir, né? Então talvez seja uma pasta, até por eu ser médico, por eu ser mais cobrado por isso, em que a gente vai ter um trabalho bastante árduo, né? Porque são problemas que existem importantes e são problemas de difícil solução, porque a gente sabe que não vai vir dinheiro a mais para a saúde, né? A gente tem uma saúde básica hoje bastante deficiente, a gente tem o Hospital São Camilo hoje, em que o atual governo já investe em torno de 2 milhões por ano, né? E parece ser pouco, né? Porque a gente ainda tem que melhorar. Então a gente sabe que é uma situação difícil. Não querendo falar das outras pastas, mas essa é uma pasta em que a gente vê uma situação bastante difícil, porque é uma situação difícil no país como um todo. Kleber, do Porta-Voz. Júnior, dentro dessa equação, sabendo aí que com essa possibilidade de não termos mais investimentos de saúde e educação nacionais, na transição já se sabe, tem ideia de aonde que vai ser cortado para que possa, pelo menos, equalizar, ter mais investimentos na saúde e na educação? Tem alguma perspectiva quanto a eventos no próximo ano, se vão continuar sendo realizados? Com relação aos cortes, o que a gente tem pedido à nossa equipe de transição é que a gente possa ir em cada secretaria, né, em cada local, né, aqui na prefeitura, a gente vê o que é necessário realmente, né, e o que é que não é necessário, o que é que pode ser suprimido em termos de cargos, né? A gente sabe que são cargos que são essenciais, né, mesmo os comissionados, os gratificados que precisam, e alguns cargos que a prefeitura pode funcionar sem eles, né? Então, de início, a gente pretende justamente fazer esses cortes naquilo que a gente pode cortar sem haver perda, né, de eficiência. É nisso que a gente vai procurar trabalhar. Com relação aos eventos, a gente tem que manter os eventos, né? Eu acho que faz parte da administração pública também promover turismo, promover cultura, né? E a promoção dos eventos faz parte disso. Por isso o Leandro tem trabalhado aí já nessa questão, porque a gente precisa
de alguém que já tem experiência, né, para nesse início, em 2 meses, a gente poder organizar o carnaval, poder organizar em 1 mês, né, ou menos que isso, né, algum evento de verão, né, para o nosso verão aqui, e poder organizar a festa do camarão, né, que a gente também vai promover. Nesses eventos, o que a gente pretende é gastar menos do que foi gasto esse ano, né, então a gente vai procurar economizar. Já tivemos contato com os blocos de carnaval aqui de Imbituba, e de repente a gente vai mudar o modus operandi, né, desses blocos, de maneira que a prefeitura possa gastar menos. E da mesma forma, a festa do camarão, a gente pretende mudar os moldes também, no sentido de a gente poder economizar na organização da festa, né? A princípio, a gente não tem confirmado ainda, estamos fazendo estudos quanto a isso, mas a data dessa primeira festa, pelo menos, vai ser diferente, né? Tradicionalmente, ela vinha acontecendo nos últimos anos próximo ao carnaval, uma semana anterior ali ao carnaval, era isso? O Jedson que organizou na semana anterior foi em janeiro. A do camarão, aliás, era na festa na semana anterior ao carnaval. Em virtude dessa questão de tempo, para a gente poder organizar isso, né, principalmente shows nacionais, precisa contratar com bastante antecedência isso. A gente, pelo menos nesse primeiro ano, a gente vai postergar, vamos realizar ela tardiamente. A ideia inicial é realizá-la no mês de abril, né? Até também como uma experiência de como é que será a festa, né, num momento de Imbituba fora do verão, para ver se isso pode atrair turista, né? Hoje a festa existe para tentar trazer algum divertimento para o turista que já está aqui e para o imbitubense. De repente, num outro momento, ele possa servir até para alavancar o turismo fora de época, né, numa época que seja diferente para o nosso município. Leonardo Fraga, Impresso Catarinense. Eu vi que o senhor já nomeou um secretário para a SDR Norte. A ideia é manter as secretarias, cortar algumas, criar novas, como por exemplo a do esporte, ela pode voltar a ser secretaria? No sentido de procurar economizar, né, a nossa ideia é tentar pelo menos manter o número de secretarias, né? A nossa ideia inicial, até a gente discutiu bastante com relação às SDRs, com relação à manutenção ou não das SDRs. Inclusive nós vamos fazer visitas em loco, né, para ver como é que está o funcionamento. E assim, dentro até da equipe de transição houve algum embate, né? Não, tem que manter, tem que tirar, tem que manter, né? O Dida aí participou bastante dessas discussões. E assim, para a população, né, que está mais distante do centro, a SDR parece ter uma importância, né, no sentido de aproximar a administração das pessoas dessas localidades, né? Então, a ideia que a gente mantém, mas a gente pretende sim mudar os moldes que ela existe, né? Eu acho que a gente tem que fazer com que a SDR seja algo que sirva mais ao cidadão, que possa trazer mais serviços da prefeitura até o bairro, né? Que o cidadão não precise vir ao centro para pegar uma negativa da prefeitura, para pegar um carnê de IPTU, né? ou qualquer serviço que precise da prefeitura, que possa ser solicitado na própria SDR, que possa receber lá esse serviço para não ter que vir até o centro. Eu lembro da primeira campanha que eu participei quando fui vice do Evaldo, que a gente falava em ter o balcão do cidadão, né? Um local onde o cidadão pudesse ir em cada localidade e pegar aquilo que ele precisa da prefeitura. Então a gente espera que ao longo do mandato a gente possa desenvolver isso, né? Que as SDR, pelo menos elas sirvam como um balcão do cidadão, que as pessoas possam ir e resolver o seu problema sem precisar vir ao centro. Ana Vargas, portal da RSC. Então, a campanha de vocês dois foi pautada sempre na mudança, né? Algumas mudanças vocês anunciaram hoje, mas virão muitas outras pela frente. Então, depois de nomear os secretários, né, todos os secretários, qual vai ser a principal mudança depois dessa nomeação? A principal mudança, eu acredito que seja justamente no jeito de governar, né? A gente tem falado bastante em uma administração mais participativa, né? A gente pretende implementar, fazer com que funcione melhor os conselhos municipais, né? Alguns conselhos a gente tem o funcionamento deficiente, né? Alguns conselhos nem funcionam, né?
Por exemplo, o Conselho Municipal de Saneamento, a gente não sabe quando é que se reuniu a última vez. Alguns conselhos marcam a reunião, aí chega o dia da reunião, o momento da reunião, falta quórum, a reunião é cancelada. Então a gente tem que fazer com que esses conselhos tenham voz ativa, né, com que eles tenham um poder de decisão, possam ajudar a participar da comunidade. A gente pretende formar estrutura dentro do governo que possa trazer para Imbituba o orçamento participativo, né, uma forma de administrar que o PT lançou em alguns municípios, na maioria dos municípios que administra, e que faz com que as pessoas das comunidades possam ajudar a decidir as obras que vão ser realizadas em cada comunidade. A gente pretende criar uma ouvidoria onde as pessoas possam vir fazer sua reclamação e terem também uma resposta para isso, que a gente possa estar mais aberto às pessoas. Eu disse durante a campanha também, e a gente pretende realizar nesse primeiro ano, já nesse primeiro momento de mandato, um planejamento a longo prazo. Eu sempre disse que a gente precisa planejar em Imbituba não para 4 anos, né, mas a gente precisa planejar em Imbituba para 20 anos. Né, e eu acho que é hora da gente sentar e fazer isso. Olha, como é que a gente quer que Imbituba seja em 2036? Né? Quantos habitantes a gente quer que Imbituba tenha? Quantas empresas a gente quer que Imbituba tenha? Onde é que essas pessoas vão morar? Né? Por exemplo, na Praia do Rosa, quantas pousadas cabe mais na Praia do Rosa? Tá bom? Tem que ter mais pousadas? Não tem? Até onde a nossa praia, a nossa lagoa se porta. Então, a gente tem que começar a pensar essas coisas para a gente saber até onde a gente vai investir em cada área, e isso se faz com planejamento. Se a gente não faz isso a longo prazo, cada prefeito chega e planeja o seu governo, e o outro chega e planeja diferente, a gente fica andando para um lado e para o outro, acaba não indo a lugar nenhum. Então, a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo. Vamos iniciar isso agora já de início de mandato. O Vinícius, né, nosso companheiro aí que está participando, iniciou agora aí na transição, está se formando em administração, e eu dei incumbência para ele, né, de encabeçar esse trabalho de planejamento. A gente teve recentemente em Braço do Norte, visitando uma experiência que a Facis que está implantando lá, que se chama DEL. Eu acho que alguns de vocês tiveram na apresentação aqui na ASIM, né? E é algo bastante interessante, é algo em que as pessoas se reúnem, são 30 delegados, 30 conselheiros, né, que se reúnem periodicamente e ajudam nessa questão do planejamento. Se formam câmaras técnicas em cada área, né, em cada setor que a gente precisa desenvolver, turismo, porto, indústria, agricultura. Se forma câmaras técnicas em cada área, e cada câmara técnica vai trabalhar no sentido de formar os projetos e de que forma vai se desenvolver ao longo dos anos. Então, isso que a gente pretende implantar nos primeiros meses já do mandato, talvez o DEL, talvez um outro modo de gestão, mas é uma gestão que a gente pense a longo prazo. Reinaldo Faria, Rádio Bandeirante. Boa tarde a todos. Eu não sou o Gervásio, mas também tenho 2 perguntas. A primeira delas... Gervásio não gostou da brincadeira, não. A primeira delas é saber por que o Dorinho não está aqui. A segunda é a respeito do Hospital São Camilo. A maioria dos temas aqui já foram colocados. Né? O maior problema do Hospital São Camilo hoje, na ótica popular, é a emergência. A gente chega lá, os médicos residentes, eu acho que é isso, né, o pessoal que está lá, como o senhor, em Imbituba não tem... Tudo formado. Digo assim, a Imbituba não tem nada a reclamar, além da falta de uma UTI, né, dos médicos que atendem, né, no Hospital São Camilo, menos a emergência. Tem dias que a gente até duvida de que aquele cara que está lá seja realmente um médico, né, porque a coisa é bastante complicada. E falou-se já há muito tempo aqui em Imbituba em retirar, né, a emergência do Hospital São Camilo e passar para a policlínica, enfim, fazer algo como Garopaba tem, né, algo separado do Hospital São Camilo. Eu gostaria de saber, na sua ótica, como médico, né, como é que o senhor vê essa possibilidade? Existe essa possibilidade de se tirar, aproveitar esses 2 milhões, né, praticamente que é pago por ano aí para o hospital, para a emergência do hospital, e fazer algo realmente do município? Já foram as duas. Feito isso. Com relação à primeira, a gente convidou para vir aqui as pessoas que estão trabalhando conosco na equipe de transição. Então, essas pessoas, né, estão ajudando, né, estão iniciando os trabalhos enquanto equipe de transição. Existe, como eu disse, alguns secretários que não foram nomeados, né, algumas definições ainda a serem tomadas.
Com relação ao Hospital São Camilo, eu que trabalho lá, sei o quanto a gente precisa melhorar, e eu concordo no sentido de que o calcanhar de Aquiles do nosso atendimento hoje seja na emergência. Talvez por conta do profissional que esteja, talvez por conta da estrutura que a gente tem na emergência do hospital. Agora, isso não é no Hospital São Camilo, isso é em geral, né? No Brasil como um todo, a gente tem dificuldade de atendimento em emergência. Eu sou especializado em cardiologia, né? No Brasil, a gente não tem uma especialização que existe em alguns locais, que é a especialização em emergencista, médico emergencista, médico especialista em emergência, né? E é algo que a gente deveria ter, né? Porque o atendimento em emergência é um dos atendimentos, dos atendimentos mais difíceis que se tem, né? E teria uma relação com o paramédico? Não com paramédico, mas alguém especializado em atender urgências, formado, especializado para atender esses casos em que precisa tomar decisões imediatas e ações imediatas, né? E que para isso a gente tem que estar bem preparado. E, infelizmente, por conta até da estrutura que se tem, né, em geral, quem está nas emergências hoje no Brasil, geralmente são, como acontece aqui, médicos com pouca experiência, que acabaram de se formar, né, ou estão se especializando, por conta de poder vir aí fazer o plantão e ter algum rendimento extra, né. A gente não tem alguém que se especializa, não, eu sou plantonista, eu sou emergencista, trabalho só nisso, né. Então isso é um problema geral. Agora, a gente tem que procurar melhorar esse atendimento. Hoje, quem contrata o médico da emergência não é o prefeito, né, não é o secretário da saúde, né, é a direção do Hospital São Camilo. A prefeitura repassa para o hospital um valor referente ao atendimento da emergência, né, mas toda a gestão da emergência fica a cargo da direção do hospital. É algo que a gente pode até discutir, né? A gente já falou com a irmã Célia, diretora atual do hospital, e que a gente vai rediscutir esse contrato, né, que existe com o Hospital São Camilo. Ele vence agora no dia 31 de dezembro. Eu pedi para a irmã, na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, um prazo de 3 meses, né, para que a gente possa sentar, rediscutir tanto os valores, que é o que a irmã pleiteia, né, quanto a questão do atendimento, que aí é o que a gente pleiteia, que é o bom atendimento para as pessoas. Como o Jason, né, a Andréia está aí representando a atual administração, já te elogiei aqui, viu? Como o Jason, né, colocou para a própria direção do hospital que ele não pode assumir um compromisso de aumentar o convênio com o hospital, já que não é ele que vai honrar esse compromisso. E como eu também não vou assumir um compromisso sem poder ver como é que está a situação das contas e poder ter autonomia, né, para poder verificar de que forma isso vai impactar no nosso orçamento. Então eu pedi para a irmã esse prazo de 3 meses em que a gente vai rediscutir toda a questão desse contrato. Concordo contigo que quanto aos médicos que atendem ao corpo clínico do hospital, né, a gente tem hoje um corpo clínico bastante elogiável, assim, que tem realizado um atendimento bastante importante para a nossa população. Muito melhorou nos últimos anos, né, em termos de qualidade de atendimento. A nossa missão é tentar continuar melhorando e aí incluir essa melhora para a emergência. Tirar, como já foi falado, tirar do hospital esse atendimento? A princípio não. A princípio não. Não é uma ideia. Porque assim, esse valor que é repassado para a prefeitura é um valor que não é só para manter o plantonista da emergência, né? Mas é que é para manter o setor de ortopedia que funciona lá dentro, é para manter o funcionamento das especialidades de sobreaviso, né, ortopedia, cirurgia, ginecologia, obstetrícia. Então é um valor que tem que ser repassado de qualquer forma, né? Se a gente tirar isso, né, a gente acaba piorando a situação, esse funcionamento que está bom, né, na retaguarda do hospital. Além disso, quando a gente cria uma emergência fora, não é só tu abrir uma sala e botar o médico e o enfermeiro lá dentro e começar a atender. Precisa de equipamento, precisa de raio-x, de exames laboratoriais, precisa de toda uma estrutura que o hospital já tem. Então é mais fácil a gente investir para manter aquilo lá, né, do que a gente criar toda uma estrutura fora. O que a gente tem pensado, inclusive eu e a Graciela conversamos recentemente, é de que a gente possa ter no município
talvez em algum outro local nos bairros, por exemplo, Nova Brasília, que é um bairro que vem crescendo bastante, né? De repente manter um pronto atendimento que possa ter garantir o atendimento de casos mais simples, para que essas pessoas não precisem se deslocar até o hospital, né? Garantir um atendimento em horário diferenciado, né? De repente, por exemplo, das 6 às 10, né? Das 6 da tarde às 10 da noite, que é um horário que tem um fluxo muito grande de pessoas no Hospital São Camilo, a gente tem algum outro local de atendimento que possa desafogar um pouco a emergência. Mas isso é algo que a gente está pensando também, vai depender justamente dessa questão orçamentária que a gente tem que estudar. Não é uma promessa. Prefeito, só um minutinho. Eu teria umas 15 perguntas a fazer. Só? Mas eu vou deixar para o programa Jornal Urgente. Tá? E a última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Santa Paulina, a imagem lá no Morro da Anteira. Vai ficar como está? Não vai dar continuidade? Ou o prefeito tem esse compromisso? Nós estivemos conversando já, inclusive com a equipe que está executando a obra, né? Hoje ela está parada por conta de um erro do projeto, né? E parece que o projeto não voltou até agora. Nós conversamos com a empresa, com essa empresa que está realizando, e a gente precisa ver justamente com o retorno desse projeto, de que forma isso vai impactar no custo total da obra. Porque provavelmente, muito provavelmente, a alteração de projeto vai implicar em aditivos que a gente não sabe de quanto vão ser. Hoje foram investidos, André, não sei se tem o valor mais certo do que eu, mas foram investidos em torno de R$600 mil, e tinha previsão de mais 400 mil, né? Tem ainda em caixa, eu acho, né, André? Que era para ser gasto até o final do ano, não fosse pelo atraso aí na entrega por conta desse erro de projeto. Agora, daí para frente, a gente não tem o dinheiro garantido, tem na previsão do orçamento do ano que vem um dinheiro separado para isso, né, em torno de 1 milhão ao ano, né, num custo total da obra de 5 milhões, né, que é um custo bancado totalmente pela prefeitura, né, isso hoje. Se tiver aditivos, né, isso já vai implicar em mais gastos. Então é algo que a gente vai poder, intenção nossa, a gente, do jeito que está, não vai ficar, né? A intenção nossa é que a gente veja a possibilidade de prosseguir com a obra. Agora, claro que eu não posso garantir isso sem ter certeza de quanto isso vai custar, e de repente, né, algo que eu tenho conversado até, é de a gente mudar as prioridades que a gente tem com relação à própria obra, né? Porque uma das coisas que eu questiono é tu fazer a Santa lá em cima e tu não fazer como as pessoas cheguem a Santa, né? Então, de repente, com um investimento que está previsto para o ano que vem, por exemplo, a gente consegue, eu acredito pelos valores que se tem, a gente consegue fazer todo o acesso, né, ao morro, né? E aí tu favoreceria os fiéis que querem ver a Santa futuramente, favoreceria quem vai lá para pular de parapente, né? Quem quer simplesmente ver a paisagem, o visual, favoreceria talvez mais pessoas. Faz um exercício. E aí assim... De lá dá para ver bem a Lagoa da Boa. Exatamente. Então assim, eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir, vai estudar, vai discutir com as pessoas, né? E para tomar uma solução. Vai depender muito do custo que a gente vai ter adicional para essa obra. A última pergunta, prefeito, rapidamente. Transporte e água, o que é que o senhor vai fazer? Bom, água eu falei inclusive que eu tive na Casan, né? E até é bom tu fazer essa pergunta para eu não esquecer de dizer que não está garantido que a Casan volta, né? Mas é a sua vontade? Não. Nem sim, nem não. A minha vontade vai depender de um parecer técnico que a gente vai montar, né? Então a gente tem a proposta da Casan em mãos, né? A Casan fez uma proposta para retornar, para investir 30 milhões numa primeira fase de saneamento no nosso município, né? Por um contrato de 30 anos, mas eles chamam de contrato de programa, né? Contrato de programa que vale por 30 anos. Nessa modalidade de contrato, tu tem uma programação de investimento, programa 30 milhões em um ano, tanto no outro, e a cada ano tu verifica se a meta foi cumprida ou não, né? Se a meta for cumprida, tu obrigatoriamente mantém esse contrato, né? Se a meta não for cumprida, tu pode
pode unilateralmente romper com o contrato e seguir um outro caminho, né? Mas essa é a proposta deles, não quer dizer que a gente vai seguir, né? Então, quando eu falei que o Batista, né, tá estudando o assunto, ele já pegou vários documentos, está lendo os documentos, e a ideia é que a gente monte uma equipe que vai estudar essa questão. Nós temos 3 possibilidades, que é voltar a Casan, tocar para frente a licitação de um contrato de concessão, né, que está parado no Tribunal de Contas, mas está para ser liberado, ou uma outra possibilidade que é fazer no município uma SAMAI, né, e a gente mesmo gerenciar, né, a questão da água e do saneamento. Qual é a minha escolha? Não sei. Eu não sei, sinceramente, porque a gente tem que escolher o que é melhor para Imbituba. Eu assumi o compromisso de fazer em 4 anos 30% do saneamento na nossa cidade, né? 10 vezes o que foi feito até hoje, né? Foram feitos 3% no Paz Leme, que a gente tem que fazer funcionar, né? Mas para a gente poder cumprir esse compromisso, a gente vai ver qual é o melhor caminho. Pode ser a Casan, pode ser um outro desses 2 caminhos que a gente vai ter que escolher. Transporte, prefeito. Transporte público da mesma forma, né? Hoje um dos grandes questionamentos, das grandes queixas da nossa população é com relação ao transporte público. A gente vê que isso é algo que tem que ser melhorado. Existe aí uma concessão também que foi feita por 10 anos, se eu não me engano, é isso, Evaldo? 10 anos, né, com a Santo Anjo, né? Mas que a gente tem que fazer que atenda bem a nossa população. Então eu acho que isso é fundamental. A gente tem que cobrar da empresa que o atendimento à população seja bem feito, porque senão a gente está tendo já os transtornos desse atendimento que não é feito, a gente está vendo aí, né? Engarrafamento, já agora passei no acesso norte, engarrafamento no acesso sul é diário. A gente vê várias pessoas utilizando transporte próprio, carro e moto. A gente vê lá no Hospital São Camilo, não é, Cláudio? Diariamente vários acidentes com motociclistas em nosso município, né, que já é fruto, né, de toda essa questão. Hoje é mais em conta se pagar a prestação de uma moto, né, do que pagar o transporte público, né, diariamente. Então, mais vale comprar a tua moto e vir trabalhar com ela. Só que a gente está se expondo a riscos de acidente, né, e o nosso trânsito está do jeito que está. Então é algo que a gente precisa procurar melhorar. Obrigado. Alguém mais? Posso perguntar para o Zaga? Pode. Na campanha, desculpem se fugir um pouco do assunto aí, na coletiva, mas na campanha alguns momentos foram acalorados e na maior parte deles protagonizados pelo Zaga. É o homem bravo do governo. E só saindo o resultado, na mesma semana, acredito eu, o Zaga já estava aqui na prefeitura, sabendo, se inteirando do assunto. E ele vivenciou, não estou dizendo que o Júnior não, mas ele vivenciou bastante essa transição e sentiu também um pouco a máquina, ou seja, a prefeitura, na gestão do Jairson. Tem como dar uma nota para o Jairson e os seus secretariados depois dessa avaliação? Primeiramente, Otaviano, importante citar assim, quando passou a eleição, o Júnior foi tirar uma semanada, já estava programado já uma semanada não, 4 dias. O Júnior tirou alguns dias para vacinar. Foi incumbido a mim, naquele momento, o fechamento de comitê, juntamente com o Dr. Orlando e a equipe, fechamento de comitê, encerramento de contas, todas pertinentes à parte da eleição em si, né? Coisa da coligação. Então, também vim aqui tomar algumas providências, alguns pontos, aos quais seriam, quando o Júnior retornasse, pegar um parecer para ver onde a transição começaria, de fato, a trabalhar. Um caminho para começar a seguir, né? E assim foi feito por esse motivo. Bom, sobre os acaloramentos da campanha, é o fato dos debates, né? Que a gente vai no debate e a gente não vai, então, por isso, né? Foi isso que deu essa imagem toda do calor. Foi a questão dos debates, principalmente, né? Porque o Cristiano, que foi prefeito, compareceu os debates e o outro vice preferiu não estar presente. Eu penso que isso que deu toda uma visibilidade a esse calor, eu penso que foi isso. Tá? Mas eu, em muitos momentos, acredito que o governo já teve muitos acertos, né? E dá para citar alguns, por exemplo, com a saúde, pelo apoio ao hospital, ele foi um parceiro do hospital que pensou na saúde da população, um exemplo clássico.
no grande cuidado com as contas da gestão dele. Inclusive, hoje, alguém de repente passa na rua, falta isso no município, falta aquilo, na visão de algum crítico de momento, mas o maior cuidado dele é o fechamento de contas, com a gestão, folha de pagamento. Então tem muitos acertos, né? E a visão de cada um é cada um sobre erros. Então eu diria o seguinte, uma das maiores virtudes do governo Jaisson foi na parte contábil administrativa, da gestão dessa parte contábil administrativa em relação a finanças. E outra coisa que eu posso citar como uma grande vitória, uma conquista por o município do Jaisson, foi a forma da gestão da parte tributária a receber. Ele tem uma gestão muito atuante nessa área, no qual digamos que seria até injusto um pagar, o outro não pagar, e ter os benefícios da cidade, como todos têm acesso aos benefícios, e não cumprir a sua obrigação com a cidade que paga os seus tributos. Então o Jaisson tem uma gestão muito boa na parte tributária e na parte administrativa de gestão. Seria 2 pontos, assim, inicialmente, que eu poderia citar que eu estou bem inteirado, né? Aí, agora eu vou com aquelas atendentes de marketing ou alguma coisa. Anota, 1, muito satisfeito, e 10, muito satisfeito. De 1 a 10. Vamos lá, 7. Nesses 2 quesitos. Passou. Passou, claro. 7 não, pronto. Passou porque tu tá aí. Essa porta para lá já tinha sido 6. Fica uma tradição de aposta que vê. Eu não sei quem responderia essa pergunta, né? Mas nós temos hoje o vice-prefeito, né? um dos maiores empresários aqui da região. Você está com a Encor, você tem a Brocel vindo aí, e você está instalado num local, né? numa área industrial, né? Que você muitas vezes criticou. Né? Muitas vezes você gritou como empresário, né? Querendo que a coisa melhorasse. O que é que você pretende, claro que através do prefeito Júlio, fazer para melhorar a nossa área industrial? Inclusive o prefeito Jaisson, não deu tempo, né, mas ele até lançou, se não me engano, numa coletiva, né, André? Aquela ideia de se fazer uma nova área industrial, né, cortando aquela parte de trás ali de Sambaqui, indo até lá SPO. Né? O que é que você, como empresário e agora como vice-prefeito, pretende fazer para melhorar aquilo que o senhor toda a vida chamou a atenção? Bom, o meu motivo de crítica maior foi não ser ouvido. Eu sempre falo o seguinte, eu acho o Jaisson um bom prefeito, um bom gestor. Se eu posso citar um pecado do Jaisson, na minha visão particular, não política, como empresário, faltou um pouquinho mais ouvir, conversar. E isso o Júnior tem tomado uma postura muito clara já. Ontem estava no movimento Fora Catalini, em várias associações já conversamos. O Júnior, em todas as possibilidades que é convidado, a oportunidade de estar presente, e me faço junto a ele pelo convite e participar, que a nossa organização tem sido dessa maneira, a intenção de campanha foi essa no projeto, e estamos seguindo esse passo, juntos construímos isso. Em primeiro lugar, então, é ouvir os empresários industrial para ver realmente o que se pode fazer. E dividindo com eles a responsabilidade, primeiramente, da forma de fazer a gestão daquela área e a aplicação dos recursos que estiverem disponíveis para tal área. Primeiro ponto é isso. Segundo é buscar junto à administração estadual e federal, que existe, inclusive, condição de verbas para dar uma estrutura melhor àquela área que é carente. Temos que proceder com a parte documental, que algumas empresas, inclusive a minha, uma delas, a Encor, tem o direito à escritura pública pelo contrato que foi feito na época, né, da licitação de implantação, né, cumprir, porque essa documentação vai dar a essas empresas condição de se reinventar, investir mais, porque tendo a escritura tu pode buscar financiamento nos bancos competentes, BNDES, BADES, etc. Ontem eu estive em Florianópolis, a pedido do Júnior, já está todos os assuntos pertinentes aos compromissos de campanha, tenta adiantar a agenda. Aqui não, tu vai lá, igual um deputado, alguém que é daquela pasta, tu tenta montar já um inicial, para quando em janeiro em diante ter uma agenda já, para buscar, quando podemos ter a competência de fazer isso, né? Hoje a gente é informalmente, formalmente somente a partir de janeiro, né? Então ontem conversei com o pessoal de Florianópolis, referente à área da ZPE,
né, que é uma área que, na verdade, tem como estadual, não é uma área federal hoje, é passada federal, dá para arrumar uma agenda para ir a Brasília buscar isso. Então, são vários detalhes que estamos buscando para juntos construirmos realmente uma estrutura adequada para aquela área, primeiramente, e segundo passo, prover uma condição de que se possa criar novas áreas industriais. Tem um compromisso, né, do Tiago, vereador, assumido para a região sul do município, e uma intenção minha, e sempre deixei isso claro, junto ao Júnior, aos clientes nossos, a descentralizar o crescimento. Ou seja, fazer uma pequena área industrial um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais ao sul do município, não concentrar toda a indústria num lugar só, para que aquelas pessoas dessas extremidades não tenham que deslocar tanto para arrumar o seu emprego, para ir trabalhar, até mesmo o trânsito de moto, por exemplo, a parte do transporte público não atende às vezes a necessidade. Então basicamente é isso, a gente vai fomentar o crescimento da cidade, focado em ouvir mais os empresários da área industrial, melhorar a estrutura e dar os direitos a qual eles têm para os contratos assumidos pelo município, né? E, no segundo passo, é tentar promover esse crescimento descentralizado, né? Para que possamos ter todo o município realmente um crescimento adequado e oportunidade a todos serem criados. Jair, secretário de Finanças, está na área. Coronel, né? Coronel. Está aí na área, tá bom. Esse manda bem. Pessoal, a gente Tá agradece. respondido? Posso fazer mais uma, Denilton? Aproveitar que não vai ser. Está respondido? Está respondido. Eu só quero saber o seguinte, o doutor Rosevaldo, como cardiologista, sabe que muita gente morre em Bituba, né? Todo lugar morre. Morre. Só que já está começando a ficar difícil. Estou botando um pouquinho de humor, mas a pergunta é bem séria. Está começando a ficar difícil de sepultar os mortos já em Bituba. O cemitério da Vila Nova já está sendo enjambrado daqui, dali e tal. Já o caminho para aquela casa mortuária já está complicado. E eu queria saber se o senhor já pensou nisso. Já pensou? O Zaga acabou de falar em descentralizar. Já conheci, descentralizar o cemitério. Fazer roça grande, alguma coisa do tipo. Na verdade, a gente já tomou conhecimento do problema, né? Já sabemos, né? Todo mundo que visita o cemitério sabe do problema. Já sabemos, inclusive, que tem um projeto pronto, um projeto já feito com relação a fazer galerias verticais, né? Gavetas, né? Isso, gavetas, que nos daria aí, nos supriria aí a questão do cemitério por aproximadamente mais 10 anos, né? Então é isso que a gente vai ter que estudar, qual é a melhor forma da gente resolver, mas é um problema que a gente vai ter que sentar e pensar na solução. O Reinaldo está preocupado de saber qual é a dele. Eu já tenho meu turno. Tem um aqui e outro na minha. Pessoal, obrigado aqui pela presença. O problema do Venaldo e do Gervásio, e se brigar, não tem mais o cabelo do outro, né? Eu queria, antes de terminar, só mais uma vez, agora na presença da Andréia, agradecer, né, a atual administração pela forma democrática como está acontecendo essa transição. O fato de estarmos aqui hoje, né, não é minha sala, é emprestado, obrigado. Né? O fato de eu estar aqui, né, mostra isso, né? O suquinho foi nós que compramos, tá, gente? Não é dinheiro público. Mas a sala foi cedida, então isso mostra a forma como está acontecendo. Então eu agradeço mais uma vez aí na pessoa da Andréia, né, a toda a administração. Gostaria de dizer para vocês que a nossa posse já está marcada para dia 1º, né, dia 1º às 20 horas, né, no Atlético. A diplomação no dia 16 às 15 horas, né, e aí eu queria já, na Câmara, e eu queria aqui já de antemão dizer que é com um grande peso no coração que eu digo que infelizmente não vou poder estar presente na diplomação. Eu tinha já uma viagem previamente marcada, antes até da eleição, né? A gente, quando é classe média, a gente parcela as passagens da gente em 10 vezes, né? Isso foi antes de eu ser candidato, eu nem iria ser candidato, né? Acabei sendo candidato,
candidato e por mais que ninguém acreditasse, eu ganhei, né? Então, vai ser diplomado em gabinete, então. Então, assim, eu já conversei, inclusive eu conversei já com o juiz aqui, tentando antecipar, né, a questão, né, poder ver se poderia marcar um pouco antes. Eu estou saindo de viagem agora, dia 8 agora, né? Mas não foi possível por conta de que é necessário que todas as pontas tenham sido julgadas, né, para poder se fazer a diplomação de todos em conjunto. E, infelizmente não foi possível, não teve tempo hábil para isso. Então não teve como adiantar para o dia 16. Tentei mudar a data da minha viagem, também não consegui. Então eu já fiz uma procuração em cartório, né? Quem vai receber o diploma de prefeito, para muito orgulho meu, vai ser meu pai, né? O Dr. Rosenvaldo da Silva, né? Vai estar presente, né? Então já deixo aqui para vocês esse anúncio, né? Com tristeza. Não assim, da vontade minha, não é por desrespeito, por desconsiderar, né, a honra, né, de ser diplomado prefeito, mas é que infelizmente surgiu esse... A imprensa é curiosa. Só tira o nome Júnior, né? Hein? Só tira o nome Júnior. Eu vou viajar com a família para Nova York. Hein, prefeito? Só tira o nome Júnior no diploma? Só tira o nome Júnior, né? Se eu voltar de lá sem cabelo e de bigode, agora não tem mais bigode. Bom, pessoal, obrigado pela atenção e a disposição de vir até aqui nos presentear com a presença de vocês nessa entrevista. Esperamos, por uma promessa de campanha da nossa congregação, ter uma administração participativa, tanto ela com a comunidade, com os municípios e com os eleitores, no caso, né, os cidadãos, e também com a mídia, de certa forma, que faz parte da nossa cidade. Vocês, além de trabalhar na mídia, são as pessoas que, além de levar essa informação a cada recanto nossa linda Ibituba, mas também são cidadãos bitubenses que merecem todo o respeito da nossa parte. Então, desejo realmente que a gente consiga manter esse nosso ideal, né, Júnior? Trabalhar a 4 mãos e a 10 ouvidos, se possível, escutando cada cidadão em todas as reuniões e realmente fazer uma administração participativa, ouvindo mais a população, os anseios e esclarecendo com muita transparência qual é a condição realmente de executar, de fazer o recurso existente e junto com a população definir qual é a melhor forma de investir os recursos que realmente são da população, né? Não é do prefeito, não é do vice, não é dos vereadores, o valor é da população e vocês têm que decidir a quem e aonde se usar esses recursos. De outra sorte, eu não vou viajar, eu vou ficar aí na programação, né? Mas em qualquer momento estou à disposição de vocês e com certeza após assumirmos os nossos cargos aqui da prefeitura, nossa missão de administrar a cidade nos 4 anos, estamos sempre à disposição de vocês, qualquer dúvida, para redimir, para conversar e para ouvi-los também, para dar suas sugestões, porque vocês por andarem tanto pela cidade para fazer as matérias, pelas pessoas que ligam para vocês na rádio, no jornal, mandam solicitações ou críticas, vocês também são ouvidos, estão recebendo o anseio popular e podendo nos transmitir para nós, muitos vão nos ajudar também a tentar errar menos pelo menos. Muito obrigado. Bem, gente, então, tchau. Agradeço a todos a presença dessa que foi a nossa primeira coletiva, né? A gente espera aí estar podendo conversar em breve mais uma vez, anunciando aí talvez alguns nomes que vão nos ajudar também nessa nova administração. Esperamos que sejam anos profícuos para Imbituba, para a nossa cidade. Todos somos imbitubenses, né? A eleição passou. Agora o que a gente quer é que a nossa cidade seja uma cidade próspera, uma cidade saudável, uma cidade feliz. É para isso que a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos, né? E como o Zaga colocou, queremos contar com o apoio de vocês. Estaremos sempre abertos a ouvir e a poder receber a imprensa. Vocês me conhecem, sabem que a gente é uma pessoa bastante receptiva, né? E vamos continuar sendo. E esperamos que essa lua de mel, né, prossiga aí por bastante tempo. Quando os problemas surgirem também nós vamos estar dispostos a enfrentá-los e queremos contar com o apoio de todos vocês. Agradeço aí a todos que estão colaborando conosco nessa transição, tanto da nossa equipe quanto da equipe aí do atual prefeito, né? A André se faz presente aí. Obrigado a todos que estão nesse momento trabalhando para que Imbituba não tenha uma quebra de continuidade aí
administrativa, nessa transição que é tão difícil, em que alguns municípios tantos problemas acontecem. A gente tem aí um verão, né, que traz muita gente de fora para Imbituba, tem a questão do turismo que não pode sofrer nenhum tipo de quebras no trabalho com relação aí a primeiro do ano, as festas natalinas, a festa do Réveillon. Então a gente está trabalhando bastante nisso, né, e no mais estamos abertos aí a sempre ouvi-los e recebê-los, né. Dia 1º então a nossa posse, vamos estar iniciando oficialmente os trabalhos e esperamos aí que vocês estejam presentes para... Aí eu vou ter que gravar também? Deveria já estar hoje.